Boa noite a todos vocês que estão assistindo aqui a live no Facebook, o programa na live especial Dia do Rádio, né? Hoje, 25 de setembro, vamos falar um pouco do rádio, também como o rádio faz parte assim, da vida das pessoas e contar um pouquinho, né, como é o rádio. Vou contar uns pequenos detalhes, eu só não vou contar o dia inteiro, uma noite inteira praticamente, porque não tem como, porque é uma história longa, mas vou fazer um breve resumo sobre a importância do rádio na vida das pessoas. Bom, vamos agora falar sobre rapidinho sobre esse aparelho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Ele que é muito importante na vida de muita gente, porque o rádio praticamente ele presta serviços, né, à sociedade, e o rádio ele tem papel importante na vida das pessoas. Para quem é ouvinte, claro, principalmente quando vai, às vezes assim talvez quando desaparece uma pessoa, ou desaparece um animal, ou às vezes perde algum objeto, talvez, um dinheiro, que acontece, isso aí pode acontecer também, por que não? Às vezes o rádio ele ajuda, né, tenta solucionar os problemas através dos anúncios, o próprio locutor, né, que já tem essa função importante. O rádio traz músicas, o rádio tem outra parte importante, outro segmento importante, né, que é na parte de informar ao ouvinte, para quem gosta assim, para quem gosta de entretenimento, sobre a música, notícias sobre os cantores das músicas, esportes, política e também entre outros, né, outros derivados assuntos que serão abordados, que o rádio sempre proporciona a todos os ouvintes. Isso é muito legal, muito bacana. Então vamos, né, sempre da melhor maneira possível, né, vamos fazer essa singela homenagem ao rádio. O rádio, para se ter uma ideia, né, com a primeira transmissão radiofônica, ocorreu no centenário da independência do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1922, com o pronunciamento do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa. Isso faz já praticamente, vai fazer 100 anos que ele fez esse pronunciamento, e o ano que vem será os 200 anos da independência do Brasil. O país que foi proclamada com a independência no dia 7 de setembro de 1822 pelo Dom Pedro I. Então, fez uma singela homenagem, assim, tudo sobre a independência do Brasil, que foi muito legal. É claro que você que gosta muito de histórias do rádio, a primeira rádio na história, só para você ter uma ideia, a primeira rádio foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E com o pronunciamento, né, do anúncio da primeira transmissão radiofônica pelo Epitácio Pessoa. O rádio, a primeira transmissão mesmo, já que praticamente que já passou a ser operado mesmo, oficialmente, foi no dia 30 de abril de 1923. A primeira rádio que surgiu foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Depois surgiu a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as duas rádios, né? Tem a Rádio Sociedade, depois a Rádio Nacional, depois em 31 surgiu a Rádio Record de São Paulo, em 37 surgiu a Rádio Bandeirantes, e anos depois surgiu a Rádio Pan-Americana também, que hoje é a Rádio Jovem Pan. Então são rádios assim que, assim, os meios de comunicação muito importantes. Só que antigamente, veja bem, antigamente os rádios, lá para o meados dos anos 40, o pessoal contou, uma vez estava acompanhando uma reportagem sobre os 60 anos do rádio, não, aliás, era 60 anos, né? Isso mesmo, 60 anos, isso no ano de 83, no Globo Repórter no ano de 83. Se você for tentar procurar no YouTube, você acha lá esse vídeo, vídeo de uns 49, 50 minutos. Aí fala, né, sobre que uma época nos anos 40, assim, tinha muitos shows de cantores dentro das rádios. Antigamente tinha show dos cantores famosos, né? Então aí faziam shows e no anúncio, e aí o pessoal ouvia, porque antigamente não tinha televisão aqui no Brasil, aqui não tinha. A TV só viria em 50, que quem trazia a TV foi a Assis Chateaubriand, no dia 18 de setembro de 1950, primeira transmissão televisiva, né? Então, onde que aí praticamente o rádio fazia parte
de muitas pessoas ouvindo de dia, à noite. Só que era rádios assim, aqueles mais caros, né? Que hoje, se for olhar, hoje, claro, o rádio não é tão caro para você comprar um aparelho de rádio. Mas antigamente os rádios custavam muito por ser uma novidade, era muito caro. Mas era legal, era bacana, as pessoas ouviam. Hoje, se você tem uma ideia, o rádio, ele, ele praticamente, não, só, ele não importa qual classe que seja as pessoas. A, B, C, ou classe alta, média, ou classe baixa, pessoa rica ou pobre, ou que não é tão rico e nem tão pobre, ouvem rádio. Então, não importa a faixa etária de idades, tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas, adultos, adolescentes, né, que jovens que gostam de ouvir rádio também. Então, ainda mais quando se tratando em programas musicais, né, que tem mais audiência nos horários, tanto programas musicais quanto também programas esportivos, né? Então hoje é muito importante o programa esportivo. Então, gente, o rádio é assim, o rádio ele faz com que a gente ouve e imagina. É igual como umas duas frases famosas, né, de dois grandes nomes do rádio brasileiro, que já faleceram, claro. Primeiro, o Hélio Ribeiro, né, que foi um dos maiores comunicadores do rádio. Ele disse uma seguinte frase, uma vez num especial da Rádio Tupi AM, isso no fim dos anos 90, começo de 2000, ou no início dos anos 90, não sei qual foi o ano exato. Aí ele disse que o rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Então, ele disse porque o rádio é uma maior oportunidade perdida porque o mundo melhora cada vez mais quando se resolve em relação aos problemas, em relação assim na vida da sociedade. Então você pode ver que é a maior oportunidade de tentar melhorar o mundo, melhorar tudo o que está acontecendo no nosso planeta. O rádio ele praticamente é a voz, né? A voz assim de todo, de que praticamente do universo. O rádio praticamente muitos falam que o rádio vai morrer. O rádio não vai morrer nunca. Para mim o rádio é imortal. Sem o rádio acho que sei lá, não é nada na vida das pessoas, porque tem pessoas que não gostam de rádio, claro, cada um respeitando os gostos de cada um, outros gostam, né? Então, se você for fizer uma faixa etária, uma pesquisa de quantas pessoas, do 100%, quantas pessoas ouvem rádio, eu acredito que passa dos 90%, 89%, 92% aproximadamente, se eu não estiver errado. Porque as pessoas, apesar que hoje agora muita coisa mudou com a tecnologia. Hoje tem as seguintes plataformas. Hoje, se você for acompanhar uma transmissão de futebol, você pode acompanhar no vídeo do YouTube, que é uma ferramenta importante. E é legal, só que não é a mesma coisa que você está ouvindo rádio. Porque você vai ver no profissional trabalhando lá dentro do estúdio. Mas não é a mesma coisa, porque o mais assim, o maior da graça mesmo é você ouvir o rádio. É igual como dizia o José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade, que foi um dos grandes, né, cronistas esportivos, foi repórter esportivo, foi narrador de futebol, ele foi plantonista, trabalhava no plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Depois, em 73, veio o Pulo do Gato, em 73, e depois, durante 47 anos, ele apresentou esse programa. Depois, em 78, ao lado, o José Paulo de Andrade apresentando ao lado do Salomão Esper, que graças a ele o colocou na Rádio Bandeirantes em 63, estrearia o jornal Gente, no ano de 18 de maio no ano de 1978. Então, o jornal Gente praticamente foi outro jornal que substituiu o Trabuco no lugar do Vicente Leoporace. Uma boa noite ao Anésio Oliveira Matos. Boa noite, Anésio Oliveira Matos. Um grande abraço para você que está me assistindo aí. Hoje, um programa especial sobre o Dia do Rádio, né? Hoje é 25 de setembro, o rádio que praticamente tem uma data especial. Há 4 dias atrás agora, né? No dia 21, nessa última terça-feira, foi o Dia do Radialista. O Dia do Radialista tem 2 datas específicas, né? Tem a 21 de setembro e também 7 de novembro, então são 2 datas. Uma vez um colega meu falou que não acredita que tem Dia do Radialista, são 2 dias, mas
são em duas comemorações, duas datas. É verdade, tem duas datas, embora ninguém acredita, mas é verdade. O Dia do Radialista comemora-se no dia 21 de setembro e novamente no dia 7 de novembro, no mês 8, aliás, no mês 9 e no mês 11, que se comemora o Dia do Radialista. Então fica um registro importante sobre essas datas específicas sobre o Dia do Radialista. E o Dia do Rádio, que é dia 25 de setembro. Então, o próprio José Paulo de Andrade falou uma frase que foi muito legal, o que ele falou. Ele disse uma vez no programa do Jornal Gente, que foi especial, do aniversário do José Paulo de Andrade, do aniversário dele, trabalhando no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. E ele disse a seguinte frase, né? O José Paulo de Andrade, José Paulo, que morreu, né, vítima de Covid-19 aos 78 anos em São Paulo, né, no dia 17 de julho de 2020, no ano passado, né, esse ano fez um ano do falecimento de um dos maiores nomes do rádio. Ele que era o que apresentava o Pulo do Gato, ele que criou o programa, né, que deu uma ideia legal, assim, tanto conversando com o Hélio Ribeiro, que foi diretor, não só foi grande radialista e comunicador, mas também foi diretor da Rádio Bandeirantes e também apresentava programas, né, então, e deu essa ideia, uma ideia do nome Pulo do Gato, que surgiu em 73. Então, o próprio José Paulo de Andrade disse a seguinte frase, que o rádio é a TV com imaginação e não morrerá nunca, jamais, disse, né, essa é a frase famosa do José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade, que foi um dos maiores da crônica esportiva, foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro e até hoje deixa saudades por ter apresentado durante muito tempo, né, o Pulo do Gato, e onde que ele apresentava o programa, sempre chamando, acordando São Paulo, acordando o ouvinte, principalmente para as crianças que iam para a escola, outros que acordavam cedo para ir trabalhar. Então era a voz da cidade, né? Então José Paulo de Andrade, ele sempre, quando ele apresentava o programa Pulo do Gato, ele era a voz da cidade de São Paulo, lá na capital paulista. Então, e ele marcou bastante, né? Numa época época que ele foi se modernizando. E também o José Paulo de Andrade, só para fazer não deixar de lembrar de um dos grandes nomes do rádio, ele também, o José Paulo, ele testemunhou pessoalmente o 10º gol do Pelé no ano de 69, né, no dia 19 de novembro de 69, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Ele estava lá em um dos gols, junto com os repórteres lá, que na hora que o Pelé fez o gol de pênalti, e o Santos acabou vencendo o Vasco por 2-1, e o Pelé fez um gol importante, né, um gol que praticamente valeria, né, o que seria o 10º gol da carreira dele, que foi muito legal, foi muito bacana. Então, olha, vou te falar uma coisa para vocês, viu? Foi muito, e deu para ouvir até a voz dele, né, que na época que quem narrou esse jogo foi o Flávio Araújo, que narrou o jogo entre Vasco e Santos no Maracanã, e acabou, né, então o Santos acabou vencendo aquele jogo. O Pelé fez o 10º gol, quis o destino que o 10º gol fosse no Maracanã, e o José Paulo de Andrade teve essa felicidade, essa sorte de testemunhar esse gol importante da carreira do maior jogador de futebol de todos os tempos. Na hora que saiu, por exemplo, a narração do gol do Flávio Araújo, falou: gol do Santos, Pelé, mais ou menos, né? Aí depois o José Paulo de Andrade completou: esse foi o gol do maior, ele é o nome do futebol, ele marcou o 10º gol, Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos. Com certeza até hoje ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Acho que igual o Pelé não vai ter mais no futebol, na minha humilde opinião, embora tem muitas gerações Nutelas que fazem umas comparações aí, quer comparar o Messi com o Pelé, quer comparar o Cristiano Ronaldo com o Pelé. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer comparar o Ronaldinho Gaúcho, menos, né? Foram grandes craques, mas não se compara com o Pelé. Desculpa, eu discordo totalmente essa tese. Então,
o rádio ele tem um papel importante na vida do ouvinte. Então é muito legal, muito bacana mesmo a gente procurar sempre, ou não só ouvir rádio, se informar bastante, que é muito legal. Então o rádio ele proporciona para a gente fazer as coisas que a gente nem imagina que a gente que possa fazer, né? Então é muito legal. O Zé Paulo, então, marcou bastante. Ele, outro nome também que marcou também na Rádio Bandeirantes, o Hélio Ribeiro, que trabalhou em várias rádios. O Hélio Ribeiro, que foi um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro. O Eli Correia, que até hoje ele continua trabalhando, hoje está na Top FM, trabalhou muitos anos na Rádio Capital, foi um grande nome também. Outro apresentador e também um comunicador que eu sempre ouvia na minha infância, não só ouvi o programa do Eli Correia, mas também ouvia muito o programa do Zebete. Ixi, meu pai e minha mãe sempre ouviam, eles ligavam, e tinha um motorrádio, eu lembro até hoje, era um rádio cor vermelho. E eu ficava ouvindo lá o programa, ficava aquele chiado, sabe? Uma época não tinha nem internet, mas quando chegava assim entre a noite e a madrugada, a rádio pegava muito bem. Acho que era na Rádio Record, né? Que ele estava na época, o Zebete. E onde que aí escutava ele acordando os ouvintes, com aquelas brincadeiras que era muito legal. Vixe, isso marcou bastante minha infância, já no meados dos anos 80. Boa noite ao pastor, né, André Ribeiro. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço para você. Amém. Deus te abençoe também você e também a sua família. Um grande abraço, né, pastor André Ribeiro. Um forte abraço para você, meu amigo, e um ótimo final de semana. Aqui, esse é o programa especial Dia do Rádio, de hoje, dia 25 de setembro. Vamos fazer uma singela homenagem, contar um pouco sobre o rádio que existe desde o ano de 1923. A primeira transmissão radiofônica, não sei se você acompanhou aqui, foi no dia 7 de setembro de 1922, né, com o pronunciamento do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa. Então, ele que pronunciou ao vivo, né, no programa, assim, ao vivo no rádio, né, uma primeira transmissão radiofônica. Só que depois o rádio mesmo passou a ter transmissão mesmo, já com operando dentro com o locutor e também com o operador ajudando. Isso já no dia 30 de abril de 1923. Então o rádio surgiu em 23, mas a primeira transmissão radiofônica ocorreu um ano antes, com o pronunciamento do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa. Então é isso aí. Então o Hélio Ribeiro marcou época, o próprio Eli Correia, o Zebete, o Zebete ele foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro, ele apresentando as músicas sertanejas e sempre também. E só para você ter uma ideia, né, o Zebete, ele falou, conversando numa entrevista com o Milton Neves, ele disse que ele não gostava de ir muito em circo porque o circo judiava muito dos animais. Ele falou que é contra judiar dos animais. Ele falou assim que ele sempre foi contra. E está certo, né? Porque hoje, se todo mundo pensasse assim, tivesse consciência para não fazer mal para um animal, seja ainda mais um animal selvagem, não seria legal, ainda mais sendo maltratado. Então, o Zebete, ele lembrou isso, né? Isso em 2011, numa entrevista com o Milton Neves, que também é um grande nome do rádio esportivo brasileiro, né? Um grande comunicador também. E então ele falou que não gosta de que judia dos animais. E você vê, o Zebete era uma pessoa brincalhona, vixe, tocava as músicas, e era legal que você ficava ouvindo as músicas, era muito legal, sabe? E ele sempre falava também umas horas assim, que da criança, que tem que obedecer o papai e a mamãe, tem que ir à escola para dormir cedo, para ir para a escola no dia seguinte, tem que obedecer o pai e a mãe. Era muito legal o jeito que ele falava, assim, sabe, ao vivo na rádio, mas mesmo assim ele falava com os ouvintes, alertava até as mães, os pais para educar os seus filhos, né? Eram outros tempos, né, bem diferentes. Então era muito legal, assim, o jeito que ele falava. Eu gostava de ouvir o Zebete falar daquele jeito, sabe, era muito legal. E outro nome também que marcou a época do rádio, claro, embora infelizmente eu não tive a oportunidade de ouvir ao vivo, mas uma vez eu achei uns arquivos
da extinta Rádio Difusora de São Paulo. Aqui em Olímpia tem a Rádio Difusora, mas não é a Rádio Difusora aqui de Olímpia. É a Rádio Difusora lá de São Paulo, na capital paulista. A Rádio Difusora, poucos sabem, ela era associada da extinta TV Tupi. Só que a Rádio Difusora AM de São Paulo ela fechou em 81, 82, eu não recordo o ano exato. E na época, na Rádio Difusora AM de São Paulo, trabalhava o Darcio Arruda, né, trabalhava o Ângelo Vizarro Júnior, que hoje ele faz as locuções do Story Channel, que tem uma voz brilhante, né, até hoje. Ele trabalhou também na Rádio Difusora. Antônio Viviani, um dos grandes nomes, né, da publicidade, também um grande radialista. Ele apresentava também programas musicais e ele gravou também a voz dele, por exemplo, na parte lá, Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar, da propaganda da Faber-Castell no ano de 83. E naquela voz famosa aqui da Faber-Castell, após a fim da música Aquarela, que tocava na propaganda do lápis de cor da Faber-Castell. Eu tinha muito, nos meus tempos de escola, eu usava muito esses tipos de lápis da Faber-Castell. Então ele que é famoso por essa voz também da publicidade, da propaganda. Então foi um grande radialista, publicitário. Até hoje ele é um grande publicitário até hoje, né? Então o Antônio Viviani é fera nessa parte, na publicidade também. Ele trabalhou na época na rádio Difusora. E quem chegou a trabalhar também nessa Rádio Difusora, se não me falha a memória, me parece que o César Filho chegou a trabalhar nessa rádio. Eu não sei se foi na Difusora ou se não foi numa outra rádio concorrente. Porque na época a Rádio Difusora tocava muitos flashbacks, sabe? Disputava audiência no horário com a Rádio Excelsior. Hoje é Rádio CBN. E então a Rádio Excelsior e a própria Rádio Difusora disputavam na audiência, né, pela audiência, né, era um concorrente com o outro, né, então era muito legal, assim, e eu tava ouvindo os arquivos, tocava só aquelas músicas bonitas, né, flashback, que é muito legal, muito bacana. Então foi muito, qualquer hora vocês entram lá no YouTube, digitam Rádio Difusora AM 960 no ano 1978. Aí vocês vão achar lá os prefixos da rádio. Você vai achar muita coisa bacana, legal mesmo. Vocês vão gostar, viu? E também vocês vão achar outros arquivos de rádio também na Rádio Transamérica, uma das primeiras rádios FMs que fez transmissão ao vivo, né? Uma das primeiras rádios FMs, né? Porque antigamente não tinha rádio FM. Depois, com o tempo daquela rádio FM começou a se destacar bastante. Aí onde que aí houve umas interferências de rádio, né? Muitos vão perguntar o que é a rádio AM, o que é AM e FM. AM é amplitude modulada, som mono, é um som normal. FM é frequência modulada, que é o som estéreo, é um som, uma qualidade melhor, né? Com certeza. Hoje você pode ver que os rádios, você pode ouvir nas plataformas, né? Você pode ouvir no radios.net, você pode baixar o aplicativo do radios.net, você pode ouvir as rádios com a qualidade de som perfeito, você pode ouvir bastante. E então hoje facilita bastante você ouvir as rádios hoje, né? Antigamente não era difícil, porque, por exemplo, se você quisesse ouvir uma rádio de São Paulo durante o dia, por exemplo, você tinha que ir nas ondas médias ou ondas curtas para ouvir. E era um sacrilégio daqueles. Você ter que sintonizar, ouvia bastante. E numa brincadeira dessas, quando eu ouvia esse tipo de rádio assim, que tinha ondas médias e ondas curtas, quando eu sintonizar assim, uma emissora de rádio para ouvir, às vezes para ouvir um programa esportivo ou às vezes um programa musical, cheguei a ouvir até a Rádio Clube lá de Curitiba do Paraná. Cheguei a Bandeirantes, que ela é ótima, o sinal da Rádio Bandeirantes, ela pegava em ondas médias e ondas curtas, uns 25, 31 metros. Então você pode ver que, então, dependendo da frequência, pegava entre as ondas médias e ondas curtas a Rádio Bandeirantes. E porque não dá para você ouvir as rádios da capital paulista, porque saiu fora do ar. E para cá pegava só as rádios regionais, né? Pegava aqui as rádios de Olímpia, pegava algumas rádios de São José do Rio Preto,
Pegava até a rádio de Monte Azul, pegava aqui perto, de Monte Azul, que é a rádio Princesa AM de Monte Azul. E uma vez, por incrível que pareça, chegou a pegar também uma rádio AM de Catanduva, acho que era rádio, não sei acho que era a rádio difusora de Catanduva, e também a rádio, deixa eu lembrar, a Rádio Clube AM lá de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também, que é um pouquinho longe daqui, mas pegava super bem, né? Ainda mais de dia. Até o finzinho da tarde pegava bem essas rádios. Depois aí saiu fora do ar por causa das que já entrava as ondas das outras rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então às vezes essas rádios já não dava para ouvir mais. Então era ruim, mas era até legal assim, sabe? Mas era legal pra caramba. E agora hoje não, hoje você pode, se você quiser ouvir essas rádios aí que eu citei aí, por exemplo, você pode ouvir nas plataformas, pode ouvir nos aplicativos aí, você pode entrar no radios.com.br, você pode ouvir também, você pode ouvir de vários jeitos a rádio que você quer. Então você vai lá, ouça essas rádios que eu acabei de citar aqui, então é muito legal. E agora hoje ficou muito mais fácil, o acesso hoje para ouvir rádio ficou muito bom, ficou, a qualidade do som é perfeita. Da rádio AM, para você ter uma ideia, a qualidade do som da rádio AM tem um som bem melhor do que como era antigamente, quando você ouvia rádio. Muito bem diferente. Então, hoje as novas gerações não sabem o que é ter pegado bem lá atrás, quando você ouvia rádio e quando você ia no estúdio de uma rádio, hoje é computador, né? Computador é automático, ficou muito mais fácil. Antigamente, e também, claro, fica as propagandas, os spots gravados, né? Então, ficava tudo lá no computador, junto com as músicas. Agora, antigamente não, antigamente você tinha que, para você tocar a música, tinha que pegar o disco vinil, tinha aquela fita de ótima qualidade para você gravar a programação, tinha a cartucheira que você gravava as propagandas, e acabava a música, já tinha que pegar a cartucheira, já tem que ser rápido, e já colocar para rodar a propaganda, quando são os intervalos comerciais, que isso é tradicional em todas as rádios, né? Em rádio AM, rádio FM, é tradicional, muito bem diferente. Então, para você ter uma ideia, né? Então, você vê, a rádio AM era a rádio mais comunicativa, a rádio FM já é a rádio mais musical. Embora a rádio AM ela tinha as duas características, sempre teve essas duas características, né? Tinha as características de ser uma rádio comunicativa e uma rádio musical. A FM é ao contrário, a FM era só musical, antigamente era só música. Agora não, agora a FM ela é musical e também comunicativa, igual a rádio AM. Então mudou totalmente. E você pode ver que a maioria das rádios de hoje elas migraram da AM para FM. Uma das rádios, por exemplo, que acabou migrando para FM foi a rádio lá em Ribeirão Preto. A Rádio Clube AM ela foi a primeira rádio a migrar para o FM. Só para você ter uma ideia, ela migrou para FM. Então não demora muito, as rádios de Olímpia daqui a alguns anos também vão migrar para FM, porque devido à tecnologia, ao avanço, né, da tecnologia, vai surgindo novidades, né? Então logo não demora, vai migrar para FM, tanto a Espaço Livre AM 720 e também a difusora AM 1490. Então são duas únicas rádios que tem aqui na cidade de Olímpia. Então não demora muito, já vão migrar para FM. Então vamos encerrar aqui esse programa especial que eu acabei de falar para vocês sobre o rádio, porque o rádio faz parte da minha vida, né? Eu ouvia muito rádio. Eu lembro uma vez que quando eu ouvia rádio FM, eu gostava de ouvir também programa musical. Eu lembro uma vez que eu tinha 12 anos, eu ouvia muito o programa do Wilson Casanova. O João Carlos Martins, o meu primo, ele era operador de som na época, ele que colocava os discos vinil, ele que me contava, né, que colocava os disco vinil. Saudoso Wilson Casanova. Então era uma época muito legal, você ouvia até o barulho dos arranhados dos discos, era muito legal mesmo, sabe? E eu lembro, hoje a maioria dessas novas gerações não sabem o que é isso, né? Você ouvir uma rádio que você ouvia um barulho do disco vinil, dá para ouvir até uns arranhos assim que era muito esquisito, sabe? Mas era legal pra caramba. Então, nós que gosta de rádio mesmo, então vamos sempre da melhor maneira possível, né? Agora procurar sempre valorizar o que temos,
E eu vou dizer uma coisa, para mim o rádio, muitos falam que o rádio vai morrer, para mim o rádio não morre nunca. O rádio sempre será imortal. O rádio tá lá. Se a gente quiser ouvir, se a gente ao invés de ficar assistindo lives de apresentadores apresentando programas esportivos, não assiste. Pega, ouça que é melhor, porque aí é o que mais tem graça, é você ouvir, né, os profissionais do rádio falando. Igual o Milton Neves, eu nem vejo ele apresentando dentro do estúdio, só ouço ele falando e é muito legal, muito bacana. Eu acho que o rádio acho que não pode nunca perder essa tradição, essa essência que é você ouvir, né, o profissional lá no estúdio apresentando o programa, tanto programa esportivo ou programa musical, e você ficar imaginando, porque o rádio mexe com a nossa imaginação, né? É igual como dizia o José Paulo de Andrade, o rádio é a TV com imaginação e não morrerá nunca, jamais. Então, essa é a frase que explica tudo, né? O que o José Paulo de Andrade, o saudoso José Paulo de Andrade, que trabalhou durante 57 anos na Rádio Bandeirantes, falou. Então foi muito legal mesmo, sabe? Muito legal essa frase, foi uma bela tacada mesmo do José Paulo. Bom, pessoal, obrigado por muitos que estiveram me assistindo, poucos me assistiram, claro, depois vão ter a oportunidade de assistir o VT do vídeo. E vamos encerrar aqui e desejando, claro, a todos um ótimo final de semana. E para finalizar, viva o rádio! 25 de setembro, dia do rádio. E claro, esse foi um programa especial para você que gosta de rádio, que gosta de ouvir rádio e que com certeza para nós o rádio não vai morrer nunca. O rádio é imortal. Boa noite e até o próximo programa. Amanhã, claro, volto com resenha esportiva, trazendo para você detalhes dos jogos do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!